Caixa preta da arbitragem no Brasil. Olha, essa semana a CPI de manipulação de resultados promete bombar, meus amigos. O senador Carlos Portinho anunciou nas suas redes sociais que essa semana o Senado vai tremer. A gente vai falar sobre as pessoas que foram convidadas, intimadas a depor na CPI de manipulação de resultados. E olha, uma sugestão aqui do canal Dois Toques, senador Carlos Portinho, fiz essa sugestão no Twitter, marquei o senhor e seria muito interessante que a gente abrisse a caixa preta do futebol brasileiro, a caixa preta da arbitragem, com duas intimações. Vocês iam resolver o problema da manipulação de resultados, tudo sobre arbitragem no Brasil, convocando esses dois personagens que eu vou falar para vocês. E é claro, o canal Dois Toques vai fazer também a análise da rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma, 15ª. Estamos chegando no final do primeiro turno. Tem lanterna chafurdado, dois clubes do Rio de Janeiro lá em cima brigando por liderança, outro triste da vida e um se recuperando. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha só, tá acompanhando a Eurocopa, Copa América, Campeonato Brasileiro, enfim, diversas modalidades esportivas ao redor do mundo. Você vai encontrar também na Bet.Boom, é isso mesmo. O link vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo e lá você vai poder usar o nosso cupom GIGANTE, que com ele você concorre até R$500 em bônus. É isso mesmo. Se você gosta de fazer essa fezinha, confere lá na Bet.Boom que as odds estão show de bola. Ó, mas claro, para maior de 18 anos e sempre com muita responsabilidade, beleza? Confere a Bet.Boom. Eu vou terminar de fazer minha fezinha aqui. Valeu. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Olha, CPI de manipulação de resultados nessa semana. Amanhã, precisamente, amanhã, dia 9, vai bombar. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ouvir ex-árbitro, que foi o idealizador do VAR no Brasil, um ex-oficial de VAR e, olha, um empresário acusado de manipular jogos. E essa acusação não é o senador que está fazendo, é a Polícia Federal. Está sendo investigado esse empresário. Olha, essa semana promete. Vai ficar a sugestão aqui do canal Dois Toques para convidar mais duas pessoas que, sinceramente, esses seriam importantíssimos para a gente resolver esse problema. E ó, vou dizer para você que divulgando essa notícia está lá no site do Senado, Senado Notícias, senado.leg.br. CPI ouve ex-árbitro, ex-oficial de VAR e empresário acusado de manipular jogos. Ex-árbitro FIFA, o Manuel Serapião Filho, comparecerá à CPI após a aprovação de requerimento do senador Carlos Portinho. O Serapião, para quem não sabe, é um dos idealizadores do VAR no Brasil e deverá falar sobre obrigações impostas pela Confederação Nacional de Futebol aos árbitros. Quem também foi convidado foi o Rômulo Reis para a CPI por requerimento do Portinho. O senador Carlos Portinho vai justificar esses pedidos. Ele diz o seguinte, aspas para o senador: Rômulo Meira Reis, em sua função anterior como oficial de integridade do VAR, possui conhecimentos técnicos e práticos sobre os protocolos e procedimentos associados à operação do sistema. Sua convocação como testemunha permitirá que esta CPI obtenha esclarecimentos valiosos sobre questões como a formação e treinamento dos árbitros de vídeo, a aplicação consistente dos protocolos do VAR e eventuais medidas adotadas para garantir a imparcialidade e transparência nas decisões arbitrais, afirmou o senador. E ontem, o senador, preocupado, postou nas redes sociais a penalidade que não foi dada a favor do Red Bull Bragantino, porque logo após uma foi dada para o São Paulo. Naquele mesmo procedimento, tá? E numa intensidade bem menor, diga-se de passagem, do pênalti que o Botafogo, o Lucas Alter, cometeu no Isidro Pita, que para mim foi pênalti, mas é um tipo de penalidade que nunca é dado. A partir de agora, os empurrões estão sendo considerados penalidade. A partir desse momento, foi um corte histórico. Agora, o pênalti dado a favor de São Paulo, enfim, eu acho brincadeira de mau gosto. E o pênalti não dado a favor do Red Bull Bragantino é objeto de crítica do senador Carlos Portinho, porque o goleiro do Bragantino vai dizer, é um cego no VAR. É como colocar um cego no VAR. E é exatamente isso. E aí o senador vai levantar essa suspeita nas suas redes sociais. Será que é só erro? Será que é só erro? Por que tanto erro? Então, nada melhor do que o Rômulo Meira Reis, que é um ex-oficial do VAR, e por ser ex é interessante. Por que ainda não é o oficial do VAR?
Alguma coisa deve ter acontecido, né? Então vai ser interessante ouvir esses dois convidados, tá, depoentes, na CPI amanhã. Agora, o caso mais interessante é o William Rogato. Esse foi um pedido do senador Romário, porque o William Rogato, ele tem operado na clandestinidade como manipulador profissional mediante a cooptação de jogadores, a venda de resultados arranjados e a realização de apostas. E quem diz isso é o Ministério Público. De acordo com o Ministério Público, o senador Romário afirmou aqui para o site do Senado, o Rogato se apresenta como esse empresário de atletas que tem feito na clandestinidade essa cooptação de jogadores. E vai ser interessante porque tá todo mundo no negacionismo. Tá todo mundo querendo varrer a poeira para debaixo do tapete. A Polícia Federal, inclusive, tem investigação que mostra mensagens de William Rogato, empresário de jogadores, mencionando pagamentos a jogadores aliciados, realizando apostas fraudulentas e conversando com interlocutores sobre os lucros obtidos. Isso, palavras do senador Romário, trazendo a própria investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. O senador ainda acrescenta: ele se destaca por conduzir durante ao menos 4 anos um poderoso esquema de manipulação de resultados no futebol com atuação nos estados de São Paulo, Sergipe, Distrito Federal, o que o levou a figurar com destaque em 2 das mais importantes operações de investigação conduzidas no Brasil. Por esses motivos, torna-se imprescindível que esta CPI colha o depoimento do senhor William Pereira Rogato. Até que, enfim, um passo à frente para a gente ouvir pessoas que possam nos auxiliar na investigação. Agora, uma sugestão aqui do canal Dois Toques. Senador Carlos Portinho, como disse no início do vídeo, eu já o marquei lá no Twitter fazendo essa sugestão. Procurem o senhor Edilson Pereira de Carvalho. Não tenham medo. Ninguém nunca mais procurou esse senhor. Ele nunca mais falou. O senhor Edilson Pereira de Carvalho foi o nome central da máfia do apito. Agora, eu nunca vi máfia de uma pessoa. O senhor Edilson Pereira de Carvalho tinha contato muito próximo, inclusive com o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Luiz Senene. Todos se conheciam, todos trabalhavam juntos. Então, a convocação do Edilson Pereira de Carvalho ia simplesmente levantar a poeira da caixa preta do futebol brasileiro. A caixa preta da arbitragem no Brasil. Ele foi bode expiatório, claramente. É preciso ouvir esse senhor. E outra coisa, por que não convocar o árbitro em atividade, senhor Jean-Pierre Gonçalves, que depois da acusação do auxiliar do Abel Ferreira e da Leila Pereira dizendo que o Palmeiras teria que lutar contra o sistema, que o sistema não ia permitir o Palmeiras campeão por conta dos erros do senhor Jean-Pierre Gonçalves, um árbitro que sempre apitou no futebol brasileiro, em Série A, em Série B, convoca o senhor Jean-Pierre. Certamente está muito aborrecido com o que aconteceu, porque eu nunca vi uma punição de mais de 1 ano para nenhum árbitro, nem aqueles com erros mais absurdos. Por que o senhor Jean-Pierre foi punido dessa forma? Ele teve um desentendimento com o senhor Edinaldo Rodrigues. Senhor senador Carlos Portinho, convoque o senhor Jean-Pierre. Certamente vai ajudar muito a levantar a poeira da caixa preta da arbitragem do futebol brasileiro. Bom, vamos lá, falando em futebol brasileiro, se é que ainda pode resistir, né? Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, mas a vantagem está diminuindo, hein? Depois da derrota para o Juventude e agora o empate com o Cuiabá, Flamengo tropeçando, está com 31 pontos ainda, 15 jogos. Faltam 4 jogos para o fim do primeiro turno, a metade do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e São Paulo compõem o G4. O Bahia acabou caindo para a 5ª colocação. Saldo de gols do Bahia está inferior ao São Paulo. São Paulo venceu o Bragantino. Bahia perdeu no confronto direto com o Palmeiras por 2-0. Bahia está com 27, mesma pontuação de São Paulo. Palmeiras e Botafogo com 30, dividindo ali a vice-liderança. O Botafogo tem melhor saldo, tem mais gols pró, e o Flamengo com 31 pontos. Na próxima rodada pode ter mudança na liderança. Se o Flamengo tropeçar de novo, tem aí Botafogo e Palmeiras no cangote. Botafogo e Palmeiras vão enfrentar adversários da parte de baixo da tabela, né? O Palmeiras pega o Atlético Goianiense em casa,
potencial vencedor, e o Botafogo fora, lá no Barradão, pega o Vitória, Bahia, que tem melhorado muito com o Thiago Carpini, né? Então, enfim, jogo difícil para o Botafogo, mas o Vitória, nesse momento, ocupa a 15ª colocação, né? Tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Quem abre a zona de rebaixamento, aliás, luxuosa zona de rebaixamento, né? Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético Goianiense com 11 e o Fluminense com 7. 4 pontos atrás do 19º, olha, e 7 pontos atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Será que há salvação para o Fluminense? Com o elenco que tem envelhecido, com o treinador que já não apresenta aí bons resultados há muito tempo, é o Mano Menezes. Será que há salvação para o Fluminense? Enfim, tá lá, afundado, com a lanterna na mão. E a gente vê o Vasco sobrevivendo, né? Contra tudo e contra todas as expectativas, inclusive dos seus próprios torcedores. Tá lá o Vasco vencendo o Internacional fora de casa. Tá com 17 pontos. Quem diria? Vasco na 13ª colocação. Bom, julho é mês de 13º cair, né? Metade do 13º para muita gente cai. O torcedor vascaíno não tá gostando dessa piada, não, né? Mas a rodada do Campeonato Brasileiro bastante equilibrada, mostrando aí realmente os times da zona de rebaixamento muito mal, né? O Corinthians levando 3 do Cruzeiro, o Grêmio levando 3 do Juventude, o Fluminense sem oferecer qualquer resistência ao Fortaleza, e o Atlético Goianiense que, quando parece que vai, fica perdendo em casa para o Atlético Paranaense. As outras equipes vão sobrevivendo, vão respirando. Vale ressaltar, é claro, que o Grêmio e o Criciúma têm 2 jogos a menos, tá? Do que grande parte aí dos clubes. O Internacional também tem 2 jogos a menos e alguns clubes têm 1 jogo a menos, tá? Então, 15 jogos não são todos os times que têm. Cruzeiro, Fortaleza, o Juventude, o Atlético Mineiro, por exemplo, tem 14, tá? Então ainda essas rodadas precisam ser colocadas aí, não sei se no meio das Olimpíadas, enfim, é a CBF que vai decidir com a sua grande competência essa tabela para que todo mundo fique ali pau a pau e a gente saiba a real condição da classificação do Campeonato Brasileiro. Mas ninguém chegaria ali na liderança, nem em G4, mesmo se vencesse todas, né? O caso do Internacional aqui com 19, nem se vencesse os seus 2 jogos, chegaria em pontuação de G4. Então o G4 está bem definido com 2 equipes do Rio de Janeiro, 2 equipes de São Paulo, e na próxima rodada, como eu falei, só não falei o jogo de São Paulo, né? São Paulo tem um jogo interessante, pega o Galo no Mineirão. Então Flamengo e Palmeiras jogam em casa, São Paulo e Botafogo jogam fora. Vamos ver o desenrolar dessa próxima rodada, tá certo? Beijo grande no seu coração, seja bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Valeu, aquele abraço!